Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Nós vamos iniciar hoje a nossa segunda aula da semana que vai, então, nos trazer sobre o tema projeto político pedagógico, né? Então, a semana passada, nós falamos um pouco sobre os pressupostos legais que regem, que embasam o PPP. E aí a gente trouxe a Constituição, a gente vai fazer uma pequena recapitulação agora. Nós vamos lembrar dessas bases com a Constituição, a LDB, principalmente nos artigos 12, 13 e 14, e aí chamando bem a atenção, né, a questão do artigo 13, quando ele traz que essa proposta ela é uma proposta que deve sair dos estabelecimentos de ensino. Então, entende-se que, apesar dessa legislação estar como um direcionamento para a construção do PPP, a responsabilidade, então, cabe ao sistema de ensino. E aí a gente falou isso muito bem a aula passada, quando nós temos todo o embasamento, né, teórico e legal sobre aonde que nós podemos encontrar o PPP como um direcionamento legal para as instituições de ensino, tá? E hoje nós vamos falar propriamente do documento. O que é esse documento? Quais suas características, suas bases teóricas, conceituais, e como nós podemos então ver a importância do PPP no planejamento escolar. Primeiro, entender que o PPP é um documento que corresponde a um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressa e orienta as práticas pedagógicas e administrativas da escola, conforme normas, né, do sistema educacional. Normas essas que nós estudamos a semana passada. E aí a gente traz dois elementos bem legais para a gente começar a nossa aula. Primeiro, falar dessa orientação da prática pedagógica que esse documento vai nos trazer. Segundo, a questão dessa orientação administrativa. E aí a gente vai relembrar vocês sobre a gestão democrática. A escola agora é gerida pelos seus segmentos, mas principalmente por aqueles que estão na gestão da escola, que é o gestor escolar. E ele é um dos responsáveis principais para fazer com que esse documento, então, comece a ser executado, elaborado conjuntamente com todos os segmentos da escola. Bem, o PPP, dentro da sua base teórica conceitual, ele traz três elementos constitutivos. Primeiro, que ele é político, né? Projeto político pedagógico. Ele é projeto, em primeiro lugar, porque reúne a proposta de ações concretas a serem executadas durante um determinado período de tempo. Está constantemente em construção. Ou seja, ele é um projeto porque ele vai trazer essa reunião de elementos de propostas, daquilo que a escola, então, planeja ou tenta executar dentro da sua responsabilidade, né? E projeto, só lembrando, ele vem do latim progisere, que significa lançar para frente. O que você lança para frente, o que você projeta para frente, está dentro desse planejamento, dentro do projeto que você constitui. Ele é político porque considera a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, né? Então, a percepção política ela passa por essa conscientização daquilo que você tem como um elemento ao qual você está analisando, passando. Não adianta a gente ter apenas uma teoria. A teoria ela tem que vir constituída de elemento crítico. E a política ela é um dos elementos principais, entendendo que a formação do sujeito, ele não é um sujeito para ser formado para atender um determinado padrão de sociedade, mas ele é formado para constituir um sujeito dentro dessa sociedade, construir a sua história, conceber concepções, análises diante da realidade a qual ele está vivendo, que atuarão individual ou coletivamente na sociedade, modificando rumos que ela vai seguir. Refere-se, político refere à questão da arte da ciência, de governar. E ele é pedagógico porque está relativo à pedagogia, à ciência, né, da pedagogia, que é a educação, porque diz respeito à reflexão também sistemática sobre as práticas educativas e dá sentido a rumo às práticas educativas e contextualizadas culturalmente. Bem, quando a gente começa a entender projeto político pedagógico, conceituando o que cada elemento desse traz para a constituição do PPP,
eu trago para vocês um conceito bem legal do Vasconcelos, quando ele diz que o projeto ele é um plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização nunca definitiva, né? E a gente tem que entender projeto nessa dimensão. Você projeta algo, mas nesse processo de execução deste projeto, desse planejamento ao qual você está empregando as suas forças, colocando metas e objetivos, pode haver de vir ocorrer que no meio do caminho alguma coisa não sai exatamente ao qual você então planejou. E aí você refaz. Então o projeto ele tem essa capacidade da flexibilidade de você retomar, de você refazer o caminho que de repente você viu que você planejou e de repente não foi bem o que você gostaria que o resultado saísse. Aí você pode voltar e refazer essa perspectiva dentro dessa perspectiva da flexibilidade. É por isso que ele deve ser entendido como a sistematização nunca definitiva de um processo, de um planejamento participativo, porque o PPP ele é coletivo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente os tipos da ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico, metodológico. Por que ele é teórico? Porque ele traz todo o embasamento teórico, filosófico, conceitual, numa perspectiva educacional, numa perspectiva de educação para uma sociedade. Metodológico, porque ele é sistemático, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem uma sistematização a ser seguida, ele tem um rumo ao qual você, então, coloca para ser seguido e que você quer que essa meta, esse caminho seja caminhado da melhor maneira possível. E ele é metodológico, ele entra num processo de intervenção de mudança da realidade, né? Então a escola é esse elemento que traz para a formação do sujeito não uma formação a qual você vai compactar alguém dentro de um instrumento ao qual ele fique paralisado e saia como uma forma que você determinou e quer que ele saia daquela maneira para reagir exatamente aquilo que você quer. Não, o projeto ele traz a percepção de sistematização, mas para a mudança dessa realidade. É elemento de organização e integração da atividade prática da instituição neste processo de transformação. E aí, nesse processo de transformação, nós vamos trazer exatamente de que a importância do projeto político-pedagógico, está no fato de que ele passa a ser uma direção, um rumo para as ações da escola. Então, olha a importância que o projeto político-pedagógico ele traz. Ele não é um elemento qualquer na escola, ele não é um documento qualquer. Além de ser colaborativo e participativo, ele traz a importância de conduzir a escola sobre o rumo, sobre o direcionamento ao qual essa escola se propõe a trilhar quando, enquanto instituição social, tem uma função social, que é educar o sujeito para viver em sociedade. Bem, a gente vai conhecer o PPP, além de entender principalmente esse conceito que Vasconcelos traz, a gente também tem outros teóricos como o Gadotti, Veiga, né, Saviani e tantos outros autores da educação que também tem e traz a sua contribuição de extrema importância quando se fala sobre o tema PPP. E o PPP ele traz essa característica, né? Ele é um documento ao qual a gente olha para ele e vê que ele tem um sentido. Primeiro, porque ele deve traduzir a história da instituição. Ele é um documento que traz a característica, a identidade da escola. É ele que, através do que for trabalhado, concebe ele como documento ao qual traduz para a comunidade, para a sociedade, que tipo de escola é aquela? Que tipo de sujeito aquela escola está formando? Né? Quais foram as concepções, quais são as regras disciplinares dessa escola? Então, o PPP, ele é um documento que deve traduzir isso. Ele também deve orientar, ele como documento normativo, né? Ele deve também orientar, e ele é um documento que traz esse embasamento principalmente para o regimento escolar. E aí traga a importância de se esclarecer que regimento escolar não é o mesmo documento que é o PPP. O regimento escolar, ele é um regimento interno, ele é um regimento
que acompanha, sim, todo o processo, porque há uma ligação entre esses documentos. O planejamento ele não funciona só, a proposta pedagógica não funciona só, existe todo um elemento de uma engrenagem a qual um vai complementando o outro. E o regimento escolar é esse documento que rege, né, a escola na sua organização interna de disciplina, de como essa escola deve estar sistematizada para a sua rotina do ambiente pedagógico, a sua rotina diária, precisa estar como documento que também serve de orientação. E o PPP ele deve ser elaborado a partir dos princípios norteadores. E esses princípios norteadores, eles são exatamente alguns eixos que são importantes para que a gente possa, então, traduzir ele como alguns pontos principais de relevância para a sua construção. E aí, antes de falar desses eixos norteadores, eu vou destacar aqui três grandes, são princípios norteadores, eu vou destacar aqui três grandes eixos que estão diretamente relacionados ao PPP. Primeiro, nós vamos trazer a flexibilidade. Claro, todo projeto ele tem que ser flexível, todo planejamento ele é flexível. Você planeja algo, você constrói as suas metas, os seus objetivos, mas no momento que você trilha, você precisa perceber se o que você realmente planejou está acontecendo. Se não estiver acontecendo, você precisa voltar. E esse é o princípio da flexibilidade, que está vinculado à autonomia e possibilita que a escola organize seu próprio trabalho pedagógico. A flexibilidade que a escola tem de ela mesma conduzir esse processo, esse caminho ao qual ela tem, então, que seguir para que essa identidade, ela, então, se efetive dentro da comunidade, da sociedade. A avaliação, ela reforça um aspecto importante a ser observado nos diversos níveis do ensino. A avaliação, ela não é a avaliação apenas para resultado. Quando você fala de PPP, essa avaliação ela toma outra dimensão. É a avaliação de você ver, de você verificar, de você entender se o que você realmente planejou, se o que está estabelecido naquele documento, ele está acontecendo. E como é que a gente faz esse processo? Avaliando as modalidades de ensino, avaliando as metas, as propostas, o que foi feito. A avaliação, ela é um indício ao qual você, enquanto gestor, enquanto escola, enquanto segmentos, coordenação, professores, percebe se vocês estão alcançando sucesso, se os níveis e modalidades de ensino a qual a escola oferta, seja de nível fundamental, médio ou infantil, ela está alcançando. E para isso, cada um tem um direcionamento específico. E a liberdade expressa no âmbito do pluralismo das ideias, concepções pedagógicas e propostas de gestão democrática, ao qual nós já falamos na aula passada. Mas volta então à gestão democrática, porque só é a partir da Constituição de 88, como falamos, que a escola começa a ter essa liberdade de construir, de se entender como uma instituição um pouco mais livre daquilo que se tem como imposição feita pelo governo, pelo Estado, como não foi muito bem percebido na ditadura militar. Né? E será definido por cada sistema de ensino. É claro que quando a gente fala de liberdade, não é a liberdade que a escola tem de fazer o que ela quer. Não, até porque a gente compreende que dentro do planejamento há o planejamento educacional, que é o planejamento que está toda a diretriz legal, curricular para a escola possa acompanhar e aplicar conforme a sua realidade. Bem, nas dimensões do PPP, nós vamos encontrar quatro pontos que nós vamos caracterizar como dimensões importantes. Primeiro, a pedagógica, que diz respeito ao trabalho da escola como um todo e sua finalidade, primeiro, em todas as atividades, inclusive a forma de gestão, a abordagem curricular, a relação escola-comunidade. Quando nós falamos dessa dimensão pedagógica, é porque nós vamos sintonizar essa escola com a função que ela tem na sociedade, que é a educação. É ela que está voltada sobre a responsabilidade de educar. Então, a proposta pedagógica diz respeito ao trabalho pedagógico da escola.
O administrativo é aquele aspecto geral de organização, como gerenciamento do quadro de pessoal, registro sobre a vida da escola. A administrativa, ela está sobre a responsabilidade direta do gestor escolar. O diretor da escola é aquele que administra a escola, é aquele que governa a escola durante o seu período. E aí ele precisa ter essa dimensão pedagógica, administrativa, a financeira, que relaciona-se às questões de captação e aplicação dos recursos financeiros, e aí a escola ela tem esse processo do caixa escolar, ela recebe a verba do governo federal, quando ela se propõe a determinados projetos. A escola, como uma instituição, ela também tem a parte dela financeira. Aqui, porque imagine, você dentro desse processo de instituição, ela é uma organização, ela tem uma organização administrativa e ela precisa ter uma organização financeira. Porque como então ela vai conceber a estrutura ou fazer todo o planejamento? Olha, nós falamos de novo de planejamento. Planejamento da estrutura física, de pintura, né, de compra de merenda, de estrutura de, vamos dizer, reparar, né, carteiras, ar-condicionado, tudo aquilo que mantém o prédio, a estrutura física adequada para receber os alunos da melhor maneira possível. E isso também está relacionado à qualidade da educação. A jurídica, porque retrata a legalidade das ações. Ela não é uma instituição social, ela não é uma instituição reconhecida socialmente, ela não é uma organização, então ela também é jurídica. Ela tem uma representatividade jurídica dentro da sociedade. E como também essa representatividade jurídica, ela tem uns documentos que concebe todo o processo de criação dessa escola. Então, a jurídica retrata a legalidade das ações em relação à escola, outras instâncias, sistema de ensino municipal, estadual, ou seja, toda essa característica a qual está dentro dessa dimensão. Alguns princípios norteadores, então, do PPP é o que faz, né, a gente entender vamos dizer, alguns princípios a quais regem o PPP para que ele possa ser, então, esse documento que contempla essa organização do planejamento escolar. Então, o PPP, contemplando a organização do trabalho da escola, como um todo, deve estar embasado em princípios que norteiam a escola: democrática, pública, gratuita, dando identidade à instituição. Quem traz esse conceito é Veiga, né? E Veiga, ela traz alguns princípios. Então, ela traz os princípios de igualdade de acesso, qualidade, liberdade de autonomia, trabalho coletivo, gestão democrática e valorização do magistério. São alguns princípios norteadores que vocês podem também, esses são alguns que Veiga traz, mas todos os princípios norteadores do PPP a gente pode ver no artigo 3 da LDB. Lá, se eu não me engano, nós vamos até o 8º, né? Princípio ao qual deve o PPP ser norteado, deve ser observado para a construção desse documento. Então, para que se construa o PPP da escola, é necessário um estudo teórico dos conceitos básicos para sua organização e reconstrução. Pensem a gente, vamos pensar uma coisa, eu tenho um documento a ser construído. Se eu não tenho embasamento teórico sobre tudo que rege a educação como um todo, e propriamente os documentos, os parâmetros que estão, então, colocados para que a educação possa ser direcionada, ora, se eu não tenho esse princípio de autonomia, de conceitos, né, dificilmente eu vou construir esse documento em bases ou direcionado de uma forma mais crítica, mais de uma discussão onde você contemple entre os segmentos, o gestor, os segmentos, a comunidade, uma relação onde você coloque de maneira clara, lembrem, de maneira clara, exequível, né? De uma maneira fácil, mas a maneira fácil ela não está associada ao descaso de qualquer maneira. Ela tem um conceito, ela tem uma fundamentação teórica legal. E a LDB
ela é um desses documentos que rege a educação no Brasil. Então, todos os princípios de documentos que são construídos dentro da escola estão ligados, de alguma maneira, a alguma base teórica, conceitual e legal. Bem, os elementos constitutivos do PPP nós chamamos de marcos referenciais. Esse marco referencial dentro do projeto político-pedagógico, a gente tem três grandes marcos ao qual se traz para a construção do planejamento do PPP. Primeiro, marco situacional, esse identifica, explicita e analisa os problemas, né, as necessidades, os avanços presentes na realidade da escola, política, econômica, cultural, educacional e suas influências, as práticas educativas da escola. O marco situacional é quando você percebe, né? É claro que nós vamos fundamentar isso melhor nos estudos quando nós estivermos lendo nosso material, né, didático de apoio, ao qual vai ser disponibilizado para vocês, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque esses marcos são alguns dos elementos que compõem a construção do PPP, e é por isso que eles são, então, referenciados como uma das características importantes a ser observada no planejamento da construção do PPP, né? O marco situacional, o marco onde você traz como princípio que escola você está, né? Quem é essa escola? Que sujeito ali você está? Aonde que essa escola está situada, né? A sua missão, quais são essas características? Elas vão aparecer aqui. O outro é o marco conceitual, expressa a opção e o fundamento teórico-metodológico da escola. Perceba que quando nós vamos falar desse marco conceitual, que é a parte conceitual e filosófica dessa construção desse documento, que deve ser feito pela escola, além de expressar a própria constituição conceitual e teórica, né, que embasa uma escola, aquilo que a escola acredita, daquilo que seja uma educação de qualidade, uma educação para o aprimoramento do indivíduo, da sua formação, ela também tem que ter essa percepção de que, além disso, ela também tem alguns documentos que são de referência conceitual. Lembram quando nós falamos dos documentos que devem ser observados pelo PPP, diretrizes curriculares, diretrizes municipais e estaduais, PDE, PNE, BNCC, a qual é um documento agora recentemente feito, e nós temos também os parâmetros curriculares, ou seja, todos esses documentos eles direcionam um tipo de condução de ensino. Na hora da construção do PPP, são documentos que devem ser observados, porque é através dele que você começa a construir um marco referencial de construção de conhecimento, de construção desse conhecimento científico ao qual a escola se propõe na formação do indivíduo. E aí isso vai resultar na proposta curricular, proposta pedagógica curricular da escola. E aí nós temos algumas perguntas quando nós vamos falar de planejamento, que é base dentro do ambiente escolar, né? Para que a gente possa entender que quando eu estou trabalhando o conteúdo, eu trabalho para alguma finalidade, né? A intencionalidade do conhecimento do professor em sala de aula, ele precisa, não pode ser à toa, ele tem uma condição de intencionalidade de um determinado conhecimento, porque isso vai influenciar na formação desse indivíduo. E aí vem alguns questionamentos: o que são os conteúdos, como metodologia, por que fundamentos teóricos, para que são os objetivos, para quem, né? Educandos da escola. E no final tudo isso vai resultar exatamente no plano de trabalho docente. Olha como o PPP, então, além de ser um documento que norteia todo esse processo, ele vai influenciar diretamente todas as execuções, né, posteriores que estão relacionadas à prática pedagógica da escola, desde a sua concepção, missão da escola, até aquilo que chega na sala de aula, como o planejamento do professor, matriz curricular, a proposta a qual a escola está trabalhando nos seus níveis e modalidades. O marco operacional apresenta propostas de linhas de ação, né, de enfrentamento da organização da escola. A gente chama depois disso de plano de ação da escola,
considerando o plano como documento discutido coletivamente. Ele organiza a articulação necessária para a efetivação do PPP, né? E também é concluído de forma coletiva. Então, o plano de ação da escola é um outro planejamento que a escola faz, que tem a ver, que está relacionado também com o PPP, ok? E aí eu trago para vocês, né, mais ou menos, quais são alguns itens mais comuns no roteiro de elaboração de PPP. Porque quando a gente fala de PPP, vocês podem estar me perguntando, nossa, né, mas como é que constrói isso? Tem tantas informações e agora como é que isso se concretiza no documento? Geralmente se dá um roteiro básico para a elaboração do PPP. Aí eu trouxe um aqui bem significativo, né? Mas lembrando que a escola também tem algumas liberdades de colocar alguns elementos, desde que não fuja, né, aos elementos principais. A gente traz, como qualquer outro documento, a folha de rosto, o sumário, vem a apresentação, a introdução, e aí vem os dados de identificação, tá? Histórico da escola, diagnóstico da escola e da realidade contextual, objetivos, princípios norteadores, ao qual nós falamos, que está dentro da. Aí a gente vem organização administrativa, organização curricular, a avaliação, os projetos especiais e específicos que a escola adota, né? Que sabe que no dia a dia, no cotidiano da escola, os professores vão elaborando projetos junto com a coordenação pedagógica, com o bimestre, né? Também tem os elementos de feriados, né? De dias importantes a ser considerados, a ser então feito pela escola junto com os seus alunos. Então, esses projetos eles estão dentro daquilo que a escola então se organiza. Referências bibliográficas e anexos. Anexos são todos os documentos extra, aquilo que você gostaria de colocar para que o seu documento, o seu documento ele realmente possa estar completo, ok? Então, para que o PPP se construa, né, na escola, é necessário um estudo teórico dos conceitos básicos para a sua construção. Então, relembro isso, né, porque quando se fala de construção de PPP, a gente acha que vai colocando de qualquer maneira. Talvez seja por isso a grande dificuldade da escola, e aí eu trago uma reflexão para vocês, da escola desenvolver isso de uma forma mais coletiva, porque por falta, muitas vezes, de uma fundamentação maior, porque elaborar um documento desse, você precisa de várias concepções, você precisa estar ligado e entendido dos conceitos legais, o que conceitua, o que fundamenta a educação, né, para uma sociedade, ter alguns teóricos como referência. Então, muitas vezes, por não ter muito essa preocupação maior de formação, né, de construção de um espaço maior de formação dentro da escola, que eu acho que isso tem que acontecer dentro da escola, os debates, formação continuada de professor, formação continuada dos segmentos da escola. Se a gente não tiver isso como uma prática diária de rotina dentro da nossa profissão e do ambiente ao qual a gente trabalha, fica muito difícil da gente construir um documento com uma dimensão do PPP, tá? Por ser um documento dentro de um planejamento, o ciclo de vida desse documento, desse projeto, ele também tem alguns passos que precisam ser vistos e observados. Então, o ciclo de vida do projeto visa melhorar as chances de um projeto obter o sucesso. Você constrói um objeto, desculpa, você constrói um projeto, mas o projeto ele não vai durar a vida toda. O projeto, você tem metas e objetivos. Você vai alcançando, você vai avaliando, você vai verificando se você reconstrói, se você continua, o que é preciso melhorar, se veio algo de mudança. Nós somos sujeito histórico, vivendo uma sociedade constante de transformação. Se eu tenho um projeto hoje, esse projeto, será que ele vai me servir daqui a 10 anos? Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade extremamente globalizada, onde as bases das tecnologias da informação e comunicação estão jogando de maneira muito voraz,
as informações, a rapidez dessas informações e a modificação comportamental dos sujeitos que vivem nessa sociedade. Então, como projeto, ele também tem um ciclo de vida. Ele não acaba, mas ele precisa ser revisto, ele precisa ser reelaborado quando se percebe que aquilo que se construiu, vamos dizer, há 3 anos atrás, ainda é algo que está pertinente dentro das bases pedagógicas, das propostas pedagógicas da escola. Então, só para a gente entender isso rápido, a gente tem que só olhar a iniciação desse projeto. Ele tem o início, ele é composto por um planejamento, ele vai ser executado. Dentro dessa execução, ele tem um processo de controle, onde você vai verificando se aquilo que você determinou como meta, como objetivos, está alcançando. Quando você começa a perceber que você está nesse ato de verificação, ao mesmo tempo você então está avaliando. Então, o ciclo do projeto, iniciação, planejamento, execução, controle e avaliação, ele é uma referência para que a gente possa entender que esse projeto ele está em movimento e não parado, tá bom? E aí a gente traz rapidinho para vocês essa imagem, né, de que o projeto político-pedagógico, ele é um caminho que a gente começa, ele tem um início, né? Ele tem princípios e valores, ele expressa aonde estamos, que escola nós temos e aonde nós queremos chegar, aonde nós estamos é a minha situação atual. Eu tenho que prever ou eu tenho que caracterizar quais são, né, as dimensões que hoje caracterizam a minha escola. Eu tenho que partir da minha realidade, porque o planejamento ele está intimamente ligado a algo que você quer mudar. Você planeja para você chegar em algo. Então, você parte do início, você parte da situação onde você está. E você tem um longo caminho. E esse longo caminho você encontra ameaças, aquilo que você planejou não acontece, ou muda alguma coisa, muda o governo. Vamos partir um pouco para a nossa realidade das nossas escolas, muda o diretor, não é mais esse, já é aquele, quebra todo o planejamento, que você planejou com aquele diretor. Quando muda o governo, tudo aquilo que você planejou quebra, tudo que o outro vem traz outra coisa. Por isso, a gestão democrática, a luta por esse entendimento é essencial para que a escola comece a fazer a eleição para diretores. E isso a gente tem uma visão de futuro, que é aonde nós queremos chegar. Tá? Então, eu estou já quase finalizando a nossa aula e eu retorno de novo com essa organização aqui. O projeto político-pedagógico faz parte do planejamento e da gestão escolar. Né? Está tratando ele agora um pouquinho separado para mostrar a importância desse documento para a escola. O que é que traz de relevância, de modificação, né? O que é que esse projeto ele pode contribuir enormemente, não só para a formação dos nossos alunos, mas para um ambiente escolar democrático, um ambiente escolar participativo, onde todos estão ali se vendo ou atuando como parte daquele processo de construção. Para isso, a gente não pode perder de vista que o PPP ele é parte da organização do trabalho pedagógico da escola. Ele é um documento que embasa a escola. Né? E aí, dentro desse planejamento, nós vamos ter ele ali, olha ele aparecendo. Projeto político-pedagógico, trazendo marco situacional, conceitual e operacional, que está dentro daquele roteiro. Essas dimensões são, de alguma forma, alguns elementos do roteiro da construção do PPP. A proposta pedagógica, né? Ou projeto pedagógico, que é isso, né? É a proposta curricular. Nós temos a proposta curricular dada pelo governo, mas a partir daquele momento que você traz, você só reproduz ou você vai analisar a localidade, a regionalidade, quem são os seus alunos, qual o nível dos seus alunos, como você compreende eles para que esse currículo chegue neles e realmente faça ter um significado de transformação social. E para isso, dentro da proposta, o que, como, porquê e para quê são essenciais na construção de uma proposta dentro de um trabalho pedagógico, porque é ele que vai nortear o quê? O plano do trabalho docente.
O docente, né, o professor, ele entra na sala de aula não somente para passar conteúdo. A escola, ela tem uma história, ela tem uma identidade, ela é feita de pessoas, ela é feita de elementos que fazem, que traz uma construção coletiva. Então, quando você fala de construção de conhecimento, você está falando daquilo que é possível dentro da realidade, de transformar, mas aquilo também que já foi construído. Então, existem elementos que precisam conversar, que precisam fazer um parâmetro, né, de início, meio e fim. A responsabilidade disso está exatamente nessa organização do trabalho pedagógico, tá? E o plano de ação da escola, que organiza e articula as ações necessárias ao funcionamento do ponto de vista da gestão escolar, ok? Eu trago aqui embaixo o regimento escolar, né? A gente já falou lá em cima, ele vem lá embaixo. É um instrumento, uma ferramenta que dá vida ao PPP. Nele ficam estabelecidos os procedimentos metodológicos, avaliativos, disciplinares e relações estabelecidas na ação educativa. Então, o regimento interno, ele disciplina a rotina pedagógica da escola. Isso não vai estar muito bem explícito no PPP. Isso é função do documento do regimento escolar. Por isso da importância dele, porque é ali que está também um roteiro ou um rumo ao qual as pessoas, quando chegam naquele estabelecimento, sabem quais são as regras, sabem como é que funciona, qual as normas que a escola se utiliza para o bom convívio de todos e do ambiente educacional. Pontos importantes, o projeto é um empreendimento temporário, nós já falamos isso, que deve ser realizado de forma coordenada para alcançar objetivos específicos. O projeto tem um início e um fim bem definidos. É importante lembrar que a educação é um fenômeno sócio-histórico-cultural e, por esse motivo, está em constante transformação. Somos sujeitos históricos, vivemos em épocas e essas épocas, cada geração vai avançando, vai construindo também a sua identidade de períodos históricos. Então, não dá para a gente tentar trazer para cá um ensino tradicional, o qual foi parte da educação e que muitas vezes ainda está presente na educação, porque a gente se nega a ver esse processo de avanço da sociedade e dos sujeitos que compõem essa sociedade, que compõem a sua história, que compõe exatamente esse processo sócio-histórico. E o PPP ajuda, ele é um documento que força a gente a entender, né, que nós precisamos parar e pensar, né, que tipo de educação nós queremos e que aluno e que sujeito nós queremos formar para a sociedade. O PPP, o termo é defendido pelos educadores críticos como sendo documento de construção coletiva da identidade da escola pública, né? Remete mais ou menos o que eu falei agora, para que a escola obtenha sucesso nos processos de elaboração, execução e avaliação do PPP, é preciso que todos os segmentos envolvidos na prática educativa sejam convidados e motivados a participarem ativamente com igual poder de decisão. Percebo que desde a aula passada eu venho falando que uma das características principais para que aconteça o PPP é a participação colaborativa e coletiva, participativa, está imbuídos aí todos os segmentos da escola, gestor, coordenação pedagógica, professores, pais, alunos, merendeiras, porteiros, todos têm que dar sua contribuição. A escola não é feita só de professor, não é feita só do gestor, não é feita só de pai e aluno, não é feita só de coordenação pedagógica. A escola, ela é feita de um conjunto de elementos que vão dando significado ao processo da prática pedagógica. Por isso, quando se fala de PPP, esses elementos eles têm que aparecer, porque eles vão dar o ponto, a colaboração ou o seu ponto de vista sobre o que cada um tem e vê e percebe dentro da vivência escolar. No mundo globalizado, caracterizado, entre outros aspectos, pela difusão das tecnologias da informação e da comunicação, que tem trazido maior dinamismo para as diversas sociedades, quando falamos que o projeto é temporário, significa que haverá metas ou objetivos a serem atingidos em curto, médio e longo prazo, né? Então, uma das dificuldades ou umas, vamos dizer,
dos entraves que nós podemos destacar, além da própria construção do PPP, é quando ele muitas vezes é feito por poucos segmentos, né, dentro da escola, onde não há essa participação coletiva, ou quando tem que se rever esse documento. Geralmente o PPP ele tem em torno do prazo de validade de 3 a 5 anos, exatamente por nós compreendermos esse movimento da sociedade e essas novas construções que estão sendo protagonizadas pelos sujeitos da sociedade do século XXI. Nós entendemos mais do que nunca que a reelaboração ou a revisão desse documento é de extrema importância também para a construção da prática educativa no ambiente escolar. A reflexão que se traz agora para o final da nossa aula: o PPP pressupõe a concepção, então, de homem, sociedade, escola, educação, cultura, trabalho, tecnologia, cidadania, conhecimento, ensino-aprendizagem e avaliação. O PPP ele é um conjunto dessas informações imbuídas num documento que ele se torna essa diretriz maior, mas muito bem fundamentada e muito bem recebida por aqueles que estão na frente do trabalho ou por aqueles que estão nesse processo dentro do ambiente educacional. É preciso a gente ver esse documento com mais importância, com mais carinho, com mais perfeição, porque é através dele que a gente sempre se faz essa pergunta: que sujeitos, né, no campo nós precisamos formar? Quais são os saberes que nós precisamos discutir na sala de aula, na escola, para formar esse indivíduo? Que sociedades queremos viver? Esses sujeitos que nós formamos, adultos, eles vão ser alguém que estão participando da sociedade, que estão contribuindo com o conhecimento, com a formação dele. Médicos, professores, engenheiros, garis, merendeiras, domésticas, todos nós cumprimos um papel social e contribuímos para a evolução e o melhoramento de uma sociedade mais justa e igualitária. E a escola ela tem essa função e esse comprometimento de garantir uma educação de qualidade para uma vida mais justa em sociedade, né? E que educação precisamos priorizar, né? O PPP, ele força a escola no seu planejamento a buscar uma resposta para que tipo de educação, que tipo de sujeito eu quero formar. Quando isso consegue estar claro para todos os segmentos, o andamento da prática, do planejamento, da prática pedagógica nessa escola flui com muito mais clareza, com muito mais leveza, porque todos estão cientes do papel que estão, sobre a responsabilidade, né, de cada um no ambiente educativo. Bem, acho que a gente fecha a questão do PPP. Vocês vão ter conteúdos, material disponibilizado para uma leitura sistemática. É claro que aqui a gente só fez uma revisão geral, alguns pontos, mas o material é de extrema importância que vocês leiam, sistematizar, amadurecer esse conhecimento, vai estar na plataforma. E nós temos duas atividades novamente para a semana, e nós vamos usar a plataforma Fórum para atividade individual, tá, gente? Então, a primeira atividade, vocês têm um videoaula para assistir com a professora doutora Ilma Passos. Ela veio falar sobre o material do projeto político-pedagógico. É o material que eu estou disponibilizando para vocês. Assistam, ela é uma doutora, pós-doutora, e ela é dentro da área, ela é uma pesquisadora dentro da educação, principalmente do projeto. Ela traz comentários relevantes para o amadurecimento intelectual de vocês. E aí vocês vendo, né, e lendo o nosso material, fazer um texto comentando de como você compreendeu a importância do PPP para a escola. E aí a gente tem, né, fazer em folha separada, você vai fazer como tarefa individual. Então, pode pegar essa atividade que está lá, você pode pegar um material separado, uma folha, coloca a capa, né, o nome da tarefa, e vocês podem postar as duas atividades numa só no fórum, tá? Tem algumas regrinhas aqui, né? E vocês também têm alguns conceitos que vocês têm que responder lá. A segunda atividade vale 30 pontos. Realizar uma pesquisa sobre o PPP para ser postado junto com um comentário relacionado ao tema da pesquisa, tá? Também vai estar lá no roteiro de atividades de vocês. Vocês vão ver, pesquisar um PPP pronto de uma escola,
pode fazer pesquisa no Google. As escolas geralmente elas disponibilizam porque elas são instituições sociais, então muitas vezes elas têm que colocar isso a público e acaba então estando disponível também para pesquisa. Vocês podem escolher uma escola, trazer o PPP dela e fazer um comentário, analisar, tá tudo lá no roteiro da atividade. Vocês podem fazer esse trabalho e fazer um comentário, então, o que é que vocês acharam da pesquisa, vendo realmente o PPP construído com todos os seus elementos, o que é que vocês acharam de importante, né, nesse documento. Seu trabalho deve ter a identificação, também pode enviar em PDF, por isso que eu estou dizendo, pode enviar num único documento, tanto a primeira atividade como a segunda, tá? E é melhor, porque eu já sei que vai ser tarefa no fórum, tarefa individual, e aí a gente recebe, então, as atividades de vocês para avaliação. Então, bons estudos na semana de vocês. Obrigado por mais esse encontro. Espero que esse estudo dessa semana contribua muito para a formação de vocês, porque para um profissional da educação, entender toda a estrutura e o planejamento da proposta curricular estabelecida dentro do planejamento educacional é de suma importância. Obrigada e bons estudos.